Toda amada igreja com o Pai do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí dá um glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí dá um aleluia, irmão. Glória a Deus. Hoje tem uma fonte de água viva para jorrar nas nossas vidas. Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João. João, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos. Primeiro versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Os irmãos podem repetir esse versículo comigo? 1, 2, 3. E era-lhe necessário, mais uma vez, e era... Versículo 28, diz a palavra de Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 41 comigo, 1, 2, 3. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos. Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os irmãos pudessem sentar, mas se senta dando glória a Deus, irmãos. Você está diante da presença de Deus. Aleluia. Irmãos, é bem na verdade que o homem, ele tinha uma comunhão direta com Deus. Gênesis diz que, embora não diga, mas pelas entrelinhas, Deus, ele encontrava-se diariamente com o homem. Então o homem, ele tinha a comunhão com Deus. Só que após a queda do homem no Gênesis, o homem perdeu essa comunhão com Deus, com o Criador. O acesso que ele tinha direto com o Criador, após o pecado, ele perde esse acesso. O profeta Isaías diz que, por causa da iniquidade do homem, houve-se a separação entre vós e Deus. Então, após o pecado do homem, o homem perdeu esse acesso com o Pai. E agora o Pai tem um plano para resgatar essa comunhão, essa reconciliação entre o homem consigo mesmo. Deus agora envia o seu Filho Jesus Cristo para reconciliar o homem consigo mesmo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo.
Jesus também afirma o seu ministério da reconciliação no livro de João, no capítulo de número 3, ele diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus o enviou ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus veio a essa terra para cumprir o seu ministério. Qual ministério? Era o ministério da reconciliação, de reconciliar agora a humanidade consigo mesmo, com Deus. Agora o texto que nós fizemos menção, no seu capítulo de número 4, Jesus ele prepara o cenário para este encontro em Samaria. Por que, Wellington? Porque no capítulo de número 2, nós vemos que ele está num casamento, em Caná. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o que em vinho? Ele transforma o que em vinho? Jesus agora ele vai para Jerusalém. Ele purifica o templo. Ele vê aquelas pessoas comercializando dentro do templo. E agora ele purifica o templo, retirando aqueles comerciantes dali e suas mercadorias. E os discípulos se lembram da passagem que o zelo pela sua casa me consumirá. No capítulo de número 13 é um encontro extraordinário. Ele se encontra com Nicodemos. E Jesus disse para Nicodemos, na verdade, se não vai ser de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Nicodemos, não entendendo das coisas celestiais, ele perguntou, como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez, Jesus usa agora o elemento da água, representando aqui o Espírito Santo, dizendo para Nicodemos, olha Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino dos céus. Jesus agora, ouvindo que os fariseus tinham ouvido do que Jesus estava realizando, ele vai para Samaria. Ele queria ir para Galiléia, mas ele vai passar por Samaria primeiro. Na verdade que Samaria era um caminho mais rápido, só que não era um caminho que os judeus percorriam, até porque para não cruzar com os samaritanos. O cenário cultural, os irmãos bem conhecem, que os judeus não tinham contato com os samaritanos devido às divisões étnicas e religiosas, né, que os judeus consideravam os samaritanos impuros, né, por terem, lá se eu não me engano, em 2 Reis 14, terem se misturado, alguns israelitas terem se misturado com alguns povos da Babilônia, de Babel e outras nações, e aí essa mescla surgiu os samaritanos. Então os judeus eles apontavam os samaritanos como os imundos. Então, para evitar de encontrar, de se esbarrar com um samaritano, eles percorriam um caminho um pouco mais longo, né, beirando ao Rio Jordão e assim subindo até a Galiléia. Mas Jesus, no versículo 4, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu peço para que os irmãos possam guardar bem esse versículo, e era-lhe necessário passar por Samaria, porque foi aqui que Deus, durante uma oração, Deus me deu essa mensagem. E Jesus agora vai para Samaria, uma cidade chamada Sicar.
E no versículo 6 diz que estava ali a fonte de Jacó, vírgula, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Percebam comigo, olha aqui, percebam comigo que o texto ele diz que estava ali a fonte, vírgula, e Jesus, pois, cansado do caminho, ele volta a dizer que ele estava junto à fonte. Então, o que nós temos aqui são duas fontes. A fonte de uma água parada, onde aquela mulher samaritana se acostumava a todos os dias, ao meio-dia, a buscar água naquele lugar. Uma fonte que matava a sede dela momentaneamente, mas que no dia seguinte ela deveria ir voltar lá para novamente buscar dessa água. E a outra fonte que o texto nos informa, Jesus Cristo, a fonte de água viva. Duas fontes, uma fonte de água parada que mata a sede momentaneamente, mas a outra fonte que é Jesus Cristo, se você beber dela, nunca mais você terá sede. Oh glória! Então ali agora estão duas fontes. Uma de água parada, Eloá, um poço muito fundo, que matava as necessidades momentaneamente, e a outra fonte era uma fonte inesgotável de água, que não parava de jorrar água viva, e não água parada e nem morta, não, é uma água viva que traz mudança, que traz transformação. São duas fontes. Agora o cenário está completo. As duas fontes estão ali, mas faltava mais um personagem, a mulher samaritana. O texto diz no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana respondeu, como sendo tu judeu, pede-me água para beber, eu sendo samaritana? Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Jesus veio a essa terra como um Deus, 100% Deus, 100% homem. Só que o que me chama a atenção é que agora, cansado do caminho, futuro diácono Davi, cansado do caminho, ele para e senta do lado da fonte. O texto diz, cansado do caminho, ele se assentou do lado da fonte. Cansado do caminho, Eloá. Mas mesmo cansado do caminho, Jesus continuou o seu propósito pelo qual ele veio para a terra, reconciliar o homem com Deus. Mesmo cansado do caminho, ele não parou de fazer o que Deus mandou ele fazer, era reconciliar o homem com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, mesmo cansado do caminho, mesmo cansado da trajetória, não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não pare de ministrar a palavra que Deus mandou você ministrar, não pare, não enterre o dom que há em ti, continua fazendo o que Deus mandou você fazer, mesmo cansado do caminho, Eloá. Ele prepara o cenário e diz para a mulher, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pedirias água, e ele lhe daria água uma água viva, aleluia.
Isaías 44, versículo 3. Ele diz que ele é água sobre o sedento, rios para a terra seca. Quantos sedentos tem aqui pela essa água que veio do céu? Aleluia. Ele é água para o sedento e rios para a terra seca. Jeremias capítulo de número 2, versículo de número 13. O profeta diz que ele é o manancial de águas vivas. Oh, aleluia. Zacarias capítulo de número 13, versículo número 1, ele vai dizer: ele é a fonte aberta para a casa de Davi. Oh, glória a Deus. João capítulo de número 7, versículo de número 37. Jesus Cristo, aleluia, ele diz: aquele que tem sede, que venha a mim e beba dessa água. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, aleluia. Quem veio buscar dessa água? Quem veio buscar dessa água? Quem tem sede dessa água? Oh, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa: lá do alto jorra uma fonte, aleluia, de águas vivas no meio de vocês. Oh, glória, ele é a água viva. Oh, glória, ele é a água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Mas Jesus, mesmo sem balde, para pegar água no poço, ele não necessitava de balde nenhum, porque ele era a própria água. Só que no momento aquela mulher não entendeu. A fé daquela mulher ainda não foi ativada. És tu maior do que Jacó? Claro que ele era maior do que Jacó. Ele era maior do que a própria fonte de Jacó que estava ali. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, glória a Deus. Jesus estava dizendo para aquela mulher que a água que ela estava bebendo, ela iria saciar momentaneamente a sede dela, mas ele tinha algo para dar para ela, que não era momentâneo, era para a vida eterna. E ela disse: Senhor, dai-me de beber dessa água. Agora ela começa a se interessar por essa água, pastor Antônio Carlos. Dai-me de beber dessa água, para que não tenha mais sede e não venha mais aqui. Agora ela chega num ponto onde Jesus Cristo queria que ela chegasse. Porque a água que Jesus oferece, Ele mesmo, Ele não obriga ninguém a tomar dela. Ele diz: aquele que beber, não é obrigado, mas aquele que beber, será feito nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. E agora ela começa a se despertar por essa água que jorra para a vida eterna. E quando ela se desperta para isso, o evangelista Alex, Jesus fala para ela: chama o teu marido e vem cá.
chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, não tenho marido. Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, que se ela quisesse beber dessa fonte da água viva, ela precisaria agora largar daquilo que saciava ela momentaneamente, para poder se saciar, para aquilo que iria saciar ela eternamente. Porque para ter relacionamentos com essa água viva, irmãos, não podemos mais beber da mesma água do poço parado que nós bebíamos antes. Jesus disse para ela, chama o teu marido e vem cá. Jesus revela para ela o erro dela, o pecado dela. Aquela mulher, ela já foi casada 5 vezes, se divorciou 5 vezes e agora o marido que ela estava não era dela. Aquela mulher passou de braços e braços, de mão em mãos. Mas agora o esposo veio até ela e disse, tu teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. O esposo agora encontra a noiva. O esposo agora nos encontrou. E essa mulher, ela agora vira para ele, veja que tu és profeta. Por que vejo que tu és profeta? Porque diante de um profeta de Deus, nada fica encoberto. É Salmos 139, os Salmos da onisciência. Senhor, para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer a minha cama debaixo do céu, ali tu estarás também. Nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Pode esconder do pastor. Você pode esconder o teu pecado da tua esposa, do teu esposo. Mas de Deus, o profeta dos profetas, não. Senhor, veja que tu és profeta. É a mesma coisa que Deus falou para Jeremias, te conheço desde o ventre da tua mãe. Ainda que tu formaste no ventre, eu já te conhecia. Já te dei por nações, profeta para nações. É a onisciência de Deus. Oh, aleluia. E agora ela vai começar um diálogo agora com Deus, com Jesus. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, mas agora e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Deixa eu separar 3 verdades acerca desses adoradores aqui. Jesus, ele descreve aqui 3 tipos de adoradores, Davi. Vós adorais o que não sabeis. Primeiro adorador. Vós adorais o que não sabeis. Até adoram, mas não sabem para quem adoram. Até pulam em mistério, mas não sabem para quem estão pulando em mistério. Até falam em línguas estranhas, mas não sabem para quem estão falando em línguas estranhas. Até dão glória, mas não sabem para quem estão dando glória. Até louvam, mas não sabem para quem adoram. Esses são adoradores que não sabem para quem adoram. Os adoradores inconscientes. Segunda classe de adoradores. Nós adoramos aquele que sabemos. Adoradores racionais. Sabem para quem adoram. Agora a terceira classe é aqueles que a hora vem e agora
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está falando para aquela mulher, agora é que os verdadeiros adoradores não vão adorar lá no monte em Siquém, e nem tampouco adorarão só em Jerusalém. Esses adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê, mulher? Não é o lugar onde eles vão adorar, mas é como vão adorar. Não é o lugar, é como vai adorar. Não é o lugar, é quem você vai adorar. Adorador que é adorador, ele adora a Deus aqui na igreja, mas também ele adora também no meio do tiroteio. Adorador que é adorador, ele adora a Deus com a geladeira cheia de carne, mas também ele adora a Deus com a geladeira cheia de ovo. Aleluia. Adorador que é adorador, ele adora a Deus com o melhor emprego do ano, mas ele também adora a Deus sem emprego, desempregado. Aleluia. Adorador que é adorador, Daniel, ele adora a Deus com o melhor carro, mas ele também sabe adorar a Deus andando a pé. A hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, cadê os verdadeiros adoradores? Que não importa a situação, não importa o lugar, mas é para quem eles adoram, é como eles adoram. Então, se você veio adorar a Deus aqui, apresenta para ele o tipo de adoração que você veio adorar a ele. Vai, apresenta. Isaías, capítulo de número 6, oh glória, no ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, oh glória. Sabe qual é o cenário que está acontecendo aqui? Sabe por que o texto fez menção de iniciar com o rei Isaías? Uzias, porque Isaías ele era muito chegado ao rei Uzias, ele era muito amigo do rei Uzias. A situação era muito boa, era favorável, e Isaías já era profeta. Só que agora quando ele vê, ele já era profeta, presbítero Álvaro, mas quando ele vê um alto sublime trono, e o Senhor assentado nesse trono, e os serafins voando sobre o trono, o tipo de adoração dele muda. Ele fala: Senhor, ai de mim! Ai de mim, Senhor, que tem os lábios impuros. Oh, adorador, não é o lugar, mas é como você vai adorar a Ele. Oh, glória! A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 4, que 4 animais e os 24 anciãos adoram Ele de dia e de noite. Aleluia! Os 4 animais, Davi, eles adoram a Deus voando e com cânticos. Só que agora os 24 anciãos não têm asas, pastor. E como é que eles vão adorar? Já que eu não tenho asa, já que eu não vou, eu vou adorar com o que eu tenho. E o texto diz que eles tiram as coroas e lançam as coroas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é o lugar, é como você vai adorar a Ele. Oh glória! A hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Oh glória! Oh glória! Deus é espírito, importa que os adoram.
espírito e em verdade. Evangelista Alex, Jesus agora ativou aquela mulher. A mulher agora ela vai virar para ele e vai falar assim: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus vai falar para ela assim, vai virar para ela aí e diz: eu sou. Eu sou. Da mesma forma que Deus se apresentava no Antigo Testamento dizendo: Moisés falava: Senhor, como é que eu vou falar? Como é que se chama o Senhor? Como é que eu vou falar para eles? Como é que é o seu nome? E Deus falava: Moisés, diga que o eu sou. Oh, glória a Deus. E agora Jesus no Novo Testamento diz: mulher, o eu sou, aleluia, é o que fala contigo. Oh, glória. O eu sou é o que fala contigo. Jesus agora ativa a fé naquela mulher. Agora a fé dela é ativada. Jesus pega para ela sobre a água, sobre ele mesmo, a fonte de água viva. Ele prega para a mulher que não é o lugar que é para adorar, é como se deve adorar. E depois que ele prega para aquela mulher, o texto diz, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Eu vou repetir. Aquela mulher vai para aquele poço todo dia pegar água, com um cântaro. Ela encontra com Jesus, Jesus prega para ela. E depois que Jesus pega para ela, ativa a fé dela, e ela crê que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, aquilo que era instrumento para a vergonha dela. O versículo 28 diz: e deixou a mulher o seu cântaro. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouviu o que, Wellington? A palavra de Deus. A fé vem por ela ouvir a pregação de Deus. O próprio verbo pregou para ela a palavra. Ela, depois que ouviu a palavra sendo pregada pela palavra, ela larga o que era instrumento de vergonha dela. Eu não posso ser mais a mesma. Eu não posso mais viver com esse marido que não é meu. Eu vou largar, é isso que me aprisiona. Esse cântaro que me aprisionava nesse poço. Chega, eu já bebi da água da vida. Agora dentro de mim jorra uma fonte inegostável de água. Para a vida eterna. O que eu vou fazer com essa fonte agora, Davi? Ela está transbordando dentro daquela mulher. A fonte agora está transbordando dentro daquela mulher. E chegou ao ponto, aleluia, que ela disse para o outro samaritano: vinde e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Aleluia! Ó, Davi! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ela não consegue segurar dentro dela, aleluia, aquilo que Deus compartilhou com ela, uma água viva. Oh, meu Deus, depois do encontro com a esposa, ela nunca mais foi a mesma. Agora ela começou a andar como noiva, a falar como noiva. E qual é o papel da noiva agora? É pregar. Ide e pregar o meu evangelho a toda criatura. Agora ela vai e prega para os samaritanos. Veio um homem e me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia. E o texto diz, eu finalizo aqui, e muitos dos samaritanos daquela cidade, creram nela. Creram nela.
mesma palavra que fez a fé dela acreditar que ele era o Messias, ela compartilhou e fez com que a fé veio a fé para eles, e a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. E agora o texto diz que eles não mais creram pelo que ela falou, porque agora eles viram. Agora eles viram, evangelista Neves. Eles não só ouviram, mas eles também viram. Oh, meu Deus! Para encerrar, eu volto no versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário descer do céu e vir para esta terra. E eu continuo. E era-lhe necessário, aleluia, se fazer homem, aleluia. E era-lhe necessário, aleluia, ser traído por Judas, ser vendido por Judas. E era-lhe necessário ser negado por Pedro, aleluia. E era-lhe necessário suar gotas de sangue no Getsemane. E eu continuo, irmãos. E era-lhe necessário carregar aquela cruz que não era dele, mas era minha e era sua. E era-lhe necessário, aleluia, colocar pregos em suas mãos, que não era dele, mas era meu e seu. E era-lhe necessário colocar coroa de espinhos, não era um espinho de rosa, mas eram espinhos bem maiores do que o de uma rosa, e cravaram em sua cabeça. Era-lhe necessário colocar uma coroa de espinho, porque não era dele, era minha, mas foi necessário, era necessário. Era-lhe necessário passar porque ele passou. Foi necessário para que essa água viva, essa fonte que há nele, esse manancial, pudesse habitar em nós, pudéssemos fazer-nos crer. Foi necessário para que eu e você, daqui a pouco, não falta muito, pode ser hoje, pode ser quando você sair daquela porta para fora, soar a última trombeta, e aquilo que foi necessário na cruz do Calvário, o seu propósito se cumpra, para que tenhamos a vida eterna com Ele. Oh, glória a Deus. Essa é a grande oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maravilha, né, irmão? Saúde a todos com a paz do Senhor. Mensagem cristocêntrica. Que Deus continue nos abençoando nosso auxiliar de trabalho, Wellington. Eu olho daqui e vejo que todos são membros, então não tenho como fazer o apelo, né? Todos já aceitaram Jesus. Estou vendo ali, todos já são aqui ADPvianos. Bem, queridos, graças a Deus, estamos terminando o trabalho. Cheguei a tempo para receber minha bênção. Quem foi abençoado aqui? Glória a Jesus. Quero justificar a ausência da pastora Cláudia. Ela não está sentindo muito bem, por isso ela não pôde vir hoje. E da diaconisa Mônica, que avisou que está muito resfriada
e não poderia vir. Queremos anunciar para os irmãos que no sábado não se esqueçam da programação que nós temos pela manhã, a consagração da União Feminina. Estarão aqui 9 horas da manhã com a consagração do Departamento Mulheres Posicionadas, né? Irmã Cristina e a Conisa Virgínia convidam toda a igreja, e após teremos um café, não é isso? Um café da manhã, após a consagração, e no sábado à noite o culto, às 18 horas, toda a igreja é convidada. Não fique em casa, não deixe que os intempéries te impeçam de estar na igreja, né? E no domingo, agora preste atenção, estaremos aqui pela manhã, 8h30, em oração, logo após a escola bíblica dominical, terminando mais cedo. Nós estaremos terminando 10 horas, porque teremos batismo nas águas, né? Iríamos colocar a piscina aqui no vão, foi até sugerido, né, algumas sugestões que colocássemos do lado de fora, mas devido ao ocorrido, nós vamos colocar lá dentro mesmo do 1010 para, né, a proteção da igreja. Então, não te preocupes que, né, a igreja vai estar respaldada. E à noite, 18 horas, o culto em adoração ao Senhor. Lembrando que você deve convidar para esse evento, né? Não deixe de vir. Batismo nas águas é um momento de grande, né, agradecimento a Deus. Almas estarão passando pelas águas, serão 7 almas, se um desistir, né, até o dia, porque é que nem casamento, até na hora, né, pode ocorrer desistência, mas que a igreja, né, esteja orando, a igreja está em jejum. Hoje, quem tem o nome, né, com a letra consoante N, deve estar jejuando, e inclua também o batismo nas águas, neste jejum, para Deus abençoar. Fiquemos de pé, glória a Deus. Nós vamos orar para irmos para os nossos lares, e lembrando que devemos orar muito por este bairro. Inclua na sua oração, assim como você é ensinado a orar pelos governantes, ore pelos bairros próximos, à adjacência, para que Deus traga, né, a paz para estas comunidades. E continuemos em oração, em jejum. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem uma irmã ali, né? Glória a Deus. Como a ADPEV fala, seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. E se gostar, fique com a gente. Oremos. Alguém quer me lembrar de algo? Não? Tem alguém aniversariando? Então vem, Lídia. Vamos orar. Glória a Deus pela Lidiane. Tiago aniversariou na segunda, né? Terça. E Lidiane aniversariando hoje. Glória a Deus. Dupla bênção na família, né? Duplo bolo. Que maravilha. Vamos orar em nome de Jesus. Irmã Cristina, falar alguma coisa? Tá bom. Levante a sua mão para cá e vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite.